Amém? Vocês estão felizes? Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Nós temos alguns visitantes aí, né? Olá, tudo bem? E nós pastoreamos essa igreja, esse lugar, essa família aqui, né? E a gente é muito feliz por todo mundo que está aqui nesse lugar, e você que está vindo pela primeira, segunda vez, está conhecendo, se sinta muito à vontade. Você está na casa do Pai, né? E a nossa oração é que você tenha uma experiência e um toque do amor e da revelação de Jesus sobre a tua vida, né? E hoje nós encerramos a nossa série, né? Semana passada foi incrível, que nós falamos sobre o avivamento que nós precisamos, né? Quem é que participou dessa série? Amém? Foi realmente um mover de Deus, né? Mas hoje eu tenho uma mensagem direto do coração do Pai sobre as nossas vidas, e o tema dessa mensagem é o maior poder do mundo. Olha só. E o nosso versículo-chave, ele está em Filipenses 3,10, que diz assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Apocalipse 17, 1:17, versículo 18, diz assim, ó: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, olha só, mas agora estou vivo para todos sempre. É Jesus, esse é Jesus, meus irmãos. Então, falar sobre o maior poder que existe, né, é falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. E falar sobre Jesus Cristo é falar sobre aquele que venceu a morte, sobre aquele que detém toda a autoridade, né? E o nome de Jesus, e nós precisamos nos aprofundar a respeito de quem é Jesus. E hoje em dia as pessoas, todo mundo, né, procura respostas na sua vida, né? As pessoas procuram resposta para resolver os seus dilemas, seus problemas, né? Resposta sobre o que é a vida, né? Sobre para onde que eu vou, o que eu faço da minha vida, qual é o meu papel, né? E existem pessoas que têm talvez a mente tão cauterizada, cheia de situações, que elas preferem fingir que os problemas não existem, né? Porque não tem coragem de enfrentar, porque não tem coragem de resolver esses problemas, resolver esses dilemas da vida, né? E a respeito de pensar as consequências dos problemas sobre as nossas vidas. Quando nós falamos a respeito de Jesus, Jesus, ele é a resposta para todas as perguntas, ele é a verdade, meu irmão. Em Jesus não há mentira, em Jesus é somente verdade. É somente no nome de Jesus que nós temos as respostas, talvez, das perguntas que você nem fez ainda. Talvez das indagações mais profundas do nosso coração. E existem pessoas procurando respostas em terapias, pessoas procurando respostas em remédios, pessoas procurando respostas em muitas coisas. E essas respostas, essas são muito superficiais muitas vezes. Por quê? Porque não tem o poder do Espírito Santo conectadas com elas. Porque não tem muitas vezes Jesus fluindo. E a verdadeira resposta que vai mudar a história da nossa vida, que vai transformar, que vai ser uma marca para a gente antes e depois, é quando nós termos um encontro real com o autor e consumador da nossa fé. Quando nós termos um encontro real com o Criador, quando nós termos um encontro real com a pessoa de Jesus, meu irmão. E não é uma historinha, e não é um conto de fadas. Jesus, ele detém todo o poder. E nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus, amém? E esse Jesus, do qual nós estamos falando, que tem as respostas para a nossa vida, que detém todo o poder e detém toda a autoridade,
Ele pode cancelar o nosso passado e pode mudar a nossa história. Com um poder sobrenatural, Ele muda as nossas vidas. E esse Jesus, a qual nós realmente devemos com todo o nosso coração nos perguntar: será que nós cremos em Jesus? Será que você crê com todo o coração na pessoa de Jesus Cristo? Será que você realmente crê que Jesus, Ele é poderoso e Ele está vivo e Ele venceu a morte, meu irmão? Será que nós conseguimos crer que a morte não deteve Jesus? E todas as profecias aguardaram a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Nós precisamos notar na nossa vida que ninguém nasceu como Jesus. Jesus nasceu de uma virgem, meus irmãos. Jesus nasceu através do poder do Espírito Santo. Ninguém viveu como Jesus, ninguém andou como Jesus, ninguém tocou como Jesus, ninguém amou como Jesus. Você lê as Escrituras e você se apaixona pela pessoa de Jesus. Ninguém sofreu como Jesus. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus foi numa cruz pelos nossos pecados. Ninguém amou como Jesus, ninguém morreu como Jesus, mas também ninguém ressuscitou como Jesus. É desse Jesus que nós vamos falar. 1 Coríntios 15, 14 e versículo 17, ele diz assim: ó, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Porque o poder do Evangelho, ele está na ressurreição de Jesus. Se a nossa fé não tivesse alicerçada naquele que venceu a morte, nós ainda estaríamos mortos nos nossos pecados. Mas como Ele venceu o pecado e Ele venceu a morte, tomando o nosso lugar, Ele nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos tornou aceito, apto a adentrar a um relacionamento novo com Deus. Jesus venceu a morte. Ninguém é como Jesus, meus irmãos. A sua vida, com o poder da ressurreição, e a importância desse plano, a qual a morte de Jesus fez parte das nossas vidas. Ele diz: ó, ninguém tira a minha vida. Eu a dou, mas eu a tomo de volta. Nós precisamos parar de pensar que Jesus é o coitadinho da história, meu irmão. Ele não é o coitadinho. Ele venceu triunfante naquela cruz pelas nossas vidas. Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele nos trouxe vida, meus irmãos. João 11, do 25 ao 27 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Meus irmãos, nós precisamos nos apegar nessa promessa. Assim como a morte não deteve Jesus, nós que estamos inseridos, conectados, íntimos com as nossas fés alicerçadas em Jesus, nós não estamos escravos da morte, não somos. Nós morremos aqui, mas nós vivemos eternamente com Ele. Existe um lugar para as nossas vidas, e através da ressurreição de Jesus, através da morte de Jesus, Ele pagou a dívida dos nossos pecados, meus irmãos. Nós precisamos ter fé para crer. Olha só Atos 17, do 32 ao 33, diz assim, ó: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez, como diz. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Olha só, existem muitas pessoas que duvidam que Jesus
realmente viveu? Existem muitas pessoas que duvidam que Jesus foi capaz de vencer a morte. Nós falamos sobre Deus, até ele é aceito quando se fala sobre Deus, o Criador. Mas quando fala de Jesus, algumas pessoas desconfiam. Mas só Ele é que nos traz salvação. Não existe outro nome, meus irmãos, a qual nós somos salvos. A ressurreição de Jesus é o maior poder do mundo, porque o poder do amor para recomeçar, da segunda oportunidade de quem deu tudo para você ter tudo. Jesus morreu a nossa morte para que na ressurreição dele nós pudéssemos ter vida. O poder da ressurreição, ele pode mudar a nossa história. O poder da ressurreição de Jesus, ele nos tira de um lugar e nos coloca em outro lugar. O crer em Jesus muda a vida, meu irmão. Mas crer com o coração, crer com a verdade, e nós, quando falamos de Jesus, eu não sei como é que fica o seu coração, mas o meu coração é apaixonado por Jesus. Sabe, a convicção de que não existe outro caminho, que não existe outro lugar, que não existe outra pessoa, que não existe outro amor. É só Jesus, meus irmãos. É só a Ele que nós devemos nos apegar com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, com toda a nossa vida, e nos entregarmos a conhecermos a revelação profunda e íntima da pessoa de Jesus Cristo. O primeiro ponto que nós vamos abordar nessa noite é a ressurreição de Cristo revela o poder de Deus sobre a morte. Lucas, capítulo 24, do 2 ao 4, diz assim: E encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilharam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado deles. O poder de Jesus derrota o pecado, derrota Satanás nas nossas vidas. A morte não conteve Jesus, e ao terceiro dia, meus irmãos, a tumba estava vazia. A pedra estava fora do lugar, e Jesus já não estava ali, Jesus estava vivo. E nós servimos a um Deus vivo, meus irmãos. Um Deus que se comunica com a gente, um Deus que fala, um Deus que nos toca, um Deus que se revela, um Deus que nos ama. Deus, Jesus não é alguém distante, mas é alguém perto, próximo, é alguém íntimo, é alguém relacional sobre as nossas vidas. E o que Ele quer gerar no nosso coração nessa noite, sabe o que Ele quer gerar? Fé mais profunda nele. Fé mais profunda no que as Escrituras dizem a respeito de Jesus. Mas para nós falarmos de ressurreição, nós precisamos entender um pouco do plano da salvação dele sobre as nossas vidas. E nós vamos abordar rapidamente 8 pontos aqui, para nós entendermos realmente o plano de Deus. Gênesis 1, do 26 ao 27, diz assim, ó: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós precisamos entender, fica comigo aqui, ó, entender que nós fomos criados. Nós não somos obra do acaso do Big Bang, amém? Nós não viemos dos macacos. Nós fomos criados por Deus, do barro, meu irmão. Você lê Gênesis, você vê o formato da criação, você vê tudo preparado, você vê Deus descendo com o Espírito Santo e Jesus sobre a terra, pegando barro, moldando o homem e soprando o espírito de vida sobre o homem. E ele diz para o homem: olha, não é bom que você esteja só, e tira da costela do homem, cria a mulher.
E Deus vinha todo dia, entenda algo, como isso é profundo. Deus vinha todo dia falar com o homem, conversar com o homem, se conectar com o homem, saber do coração do homem. Como é que foi teu dia, Adão? Como é que foi teu dia, Eva? Quantos animais você colocou o nome? O que você fez hoje? O pai descia para ouvir o coração dos filhos. Ele nos criou por amor, meus irmãos. Ele preparou tudo para as nossas vidas. Ele nos criou para um relacionamento profundo e íntimo. Mas existe algo que aconteceu nessa trajetória de intimidade, e isso nós precisamos ter consciência. O primeiro ponto, que Deus nos criou, que nós somos amados e criados para um relacionamento, amém? Aconteceu algo, o pecado entrou no mundo. Gênesis 2:17 diz assim, ó: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus deu uma única ordem e disse: olha, vocês podem se alimentar de todas as árvores, mas não coma dessa árvore, porque você vai morrer. E você não nasceu para morrer, você nasceu para uma eternidade comigo. No meio disso tudo, Gênesis 3, do 6 ao 7, nos conta uma história. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando o pecado entrou, você percebe que a maneira com que Adão e Eva olhavam um para o outro se perdeu. Você percebe que o olhar já era um olhar maldoso. Já a pureza já tinha se perdido. O coração já tinha se corrompido, já tinha, se distanciado de Deus. Porque Deus deu uma direção, mas infelizmente a voz da serpente falou mais alto e Adão e Eva foram enganados. O que Deus faz com isso? Deus fala: olha, eu preciso tirar o homem e a mulher do jardim do Éden, porque senão eles comerão da árvore da vida, e eles viverão eternamente de uma maneira de pecado. Então eu preciso tirar eles desse lugar. E olha só a revelação de Jesus. Deus mata um cordeiro e veste eles. Quem é o cordeiro? Jesus. Eles se cobriram com folhas. Deus mata um cordeiro e cobre eles do sangue do cordeiro. Tira eles daquele lugar. Mas Deus continua amando. Diga comigo: Deus continua amando. Deus continua amando. E essa maneira com que eles olharam diferente um para o outro, entrou o pecado. A palavra pecado, você sabe o que significa? Significa errar o alvo. Errar o alvo, ou seja, a maneira com que olhas as coisas foram mudadas. Paramos de olhar para Deus, paramos de olhar para Jesus e começarmos a olhar para tantas outras coisas. Começamos a dar vazão para tantas outras vozes, meus irmãos. Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha só o pecado que ele faz na nossa vida. Ele nos separou de Deus, nos distanciou dessa relação íntima, de amizade, de amor que nós fomos criados. Nos fez separação, meus irmãos. Nos afastou do nosso Criador, do nosso Salvador, amém? Salmo 51:5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que
me concebeu minha mãe. Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos que todos nós carecemos de um Salvador. Que todos nós necessitamos da pessoa de Jesus. Nós não podemos nos achar que somos bons, que somos merecedores de algo, meus irmãos. Se tem algo que nós merecemos, é o inferno. Mas graças a Deus, pela misericórdia e pelo grande amor de Jesus, que nos torna acessível e nos traz para esse relacionamento de volta. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha só, não há um justo, meu irmão. Não há ninguém aqui, nem na face da terra, que no dia que se achegar diante de Deus, se não for pelo sangue de Jesus, se não for coberto por crer em Cristo, meu irmão, que possa dizer: eu sou bom, eu mereço o céu. Eu cheguei aqui na minha força, eu cheguei aqui nas minhas obras. Meu irmão, Deus conhece o teu coração, Deus conhece os teus pensamentos, Deus sabe o quanto mal a gente maquina diariamente, o quantas coisas erradas nós já fizemos na nossa vida. Então nós precisamos entender, nós não somos bons, meu irmão. Nós carecemos de Jesus. 1 Pedro 2, do 22 ao 24, diz assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos sarados. Cristo se fez pecado mesmo sendo justo. Cristo tomou o nosso lugar, meu irmão. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o que nos separava de Deus, Cristo venceu a Satanás, Cristo venceu tudo isso. Sabe, nós precisamos entender que na história, nós somos Barrabás, meu irmão. Nós somos aquele que estava condenado, aquele que estava indo para a morte, mas Jesus tomou a nossa cruz e foi na morte, no nosso lugar, e nos trouxe vida e esperança novamente. Ele tomou o nosso lugar, e pelo sacrifício de Jesus, agora nós temos perdão, reconciliação de volta para Deus. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é um Deus perdoador. O coração dele é um coração que sabe perdoar. Mas nós precisamos reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados. Quando eu confesso os meus pecados para alguém, eu sou curado. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então nós precisamos entender na história, meu irmão, que nós estávamos pelo pecado separados de Deus, amém? Não havia ninguém justo, ninguém bom. Cristo veio à terra, sem pecado Ele morreu, sem pecado Ele ressuscitou, sem pecado Ele rasgou o véu e nos deu livre acesso de volta ao nosso Pai.
Ele nos trouxe de volta. Esse é o evangelho da reconciliação, esse é o evangelho da salvação, um evangelho que nos traz de volta ao Pai. Você acha que como ficou o coração de Deus quando Adão e Eva fizeram aquilo que não deveria fazer? Imagina Deus chegando, sabe, todo dia estava Adão e Eva naquele lugar e Deus diz: Adão, cadê você, Adão? Cadê você, Adão? E Adão estava escondido. Adão estava distante. E hoje Deus pergunta para você: cadê você? Aonde você está? Por que você não está? Porque você está distante? Por que você não está próximo? Por que você não está íntimo? Por que você não é meu amigo? Por que você não anda numa intimidade profunda comigo? Por que rejeitamos Deus? Por que deixamos para depois Cristo, meus irmãos? A cruz de Cristo é a ponte para a eternidade com o Pai. Colossenses 2,13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou toda a escrita da dívida que constituía ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pagando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A acusação que era contra mim e contra você, a condenação que era contra mim e contra você, Cristo pagou. Por isso que a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel. Sabe, nós estávamos indo para um caminho de morte, mas Cristo interveio na nossa vida. A mão de Deus veio, o amor de Deus veio e disse: você está condenado, mas eu vou no seu lugar. Você errou, mas eu vou no seu lugar. Você pecou, mas eu vou no seu lugar. Você falhou, mas eu vou no seu lugar. Então anota a cédula, a condenação, o que o diabo podia nos acusar, agora ele não pode mais, porque há um sangue que nos cobre, meu irmão, há uma cruz que nos deu acesso ao Pai. Nós somos aceitos, nós somos recebidos, nós somos amados nesse lugar, e mais nada, a Bíblia diz que nada, meu irmão, pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada mais se separa, nem as potestades, nem os principados, nem as doenças, nem os pecados, nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Nada mais nos afasta dele, nada mais nos tira desse caminho, e ele nos atrai a esse lugar. Ele nos chama a uma comunhão íntima, ele nos chama a um relacionamento profundo, meu irmão. Ele tomou o nosso lugar. A ressurreição de Cristo garante salvação eterna para as nossas vidas. 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, o Senhor nos chama para o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de mente, metanoia. O Senhor está dizendo para nós: reconhecemos que erramos o alvo, reconhecemos que nos distanciamos de Deus, reconhecemos que deixamos de lado Jesus. O Senhor diz: se arrependa, ou seja, mude a sua mente. Traga a verdade sobre a sua mente. Mude o seu olhar e volte a olhar de novo para Jesus. Volte a olhar de novo. 2 Coríntios 4,4 diz assim, ó: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes,
para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, quem é esse Deus com D minúsculo? É Satanás. Esse Deus com D minúsculo, o que ele faz? Ele cega as pessoas, para que as pessoas não olhem para Jesus. Ele cega os olhos, ele tira o entendimento, ele tira a compreensão do que nós estamos falando hoje aqui, do plano de salvação de Deus. E daí as pessoas andam cegas, achando que não precisam de Deus, achando que Deus é um Deus distante, achando que são boas, achando que são merecedoras, achando que conseguem viver uma vida sem Deus, meus irmãos. Isso é loucura. Só Jesus nos completa. Se você tem andado cego, meu irmão, eu declaro sobre a tua vida que hoje Deus vai abrir os seus olhos. Se você tem andado sem revelação, sem entendimento, hoje a revelação e o entendimento de Jesus vai vir sobre a tua vida. Você vai receber uma nova mente, uma nova consciência, um novo coração que vai te levar de volta para o lugar da onde você nunca deveria ter saído, a um relacionamento profundo e real com Ele. Nós declaramos os olhos abertos, Senhor. Nós declaramos a sua presença fluindo nesse lugar. Nós declaramos vida sobre a morte. Nós declaramos a revelação e a consciência de que nós éramos merecedores do inferno, mas agora por Jesus nós somos justificados pelo sangue de Jesus e aceito e recebido em amor por Ele. A sua vida nesse lugar, Senhor. Só nele nós temos salvação. João 6:68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A religião não salva, Buda não salva, sabe, espiritismo não salva, candomblé não salva, a igreja evangélica não salva. Só Jesus é quem salva, meus irmãos. É só a pessoa de Jesus. É para quem iremos, não para onde iremos. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao nosso Salvador. 1 João 5:11 diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Efésios 2:8-9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, é pela graça. O que é graça que a gente canta, que a gente fala? Graça significa favor não merecido, se você não sabe. Graça significa isso, você não merece, mas a graça nos alcança. Nós não merecíamos salvação, mas a graça nos alcançou. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é graça mediante a fé. Você é loucura. A Bíblia diz que o Evangelho, que a cruz, para os loucos, né? Para os incrédulos, para aqueles que não os conhecem, Deus, é loucura, mas para os que creem, é poder de Deus. Nós somos, sabe, nós somos a igreja, nós somos a família que creem no poder da cruz, que creem no sacrifício. Nós temos fé para declarar que Jesus é o Salvador. Nós temos fé para declarar que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus salva, e Jesus em breve voltará, sabe, governará sobre toda a terra.
Nós temos fé para crer em Jesus, nós temos fé para confiar em Jesus. Se você não tem fé, meu irmão, ore por esse dom de Deus no seu coração. Se você tem dúvida, desconfiança, parece que tem algo que te impede de se jogar aos braços dele, parece que tem algo que te impede de servir, parece que tem algo que te impede de cumprir o chamado, nessa noite, é a noite desse dom de fé, sabe, ferver no seu coração. A ressurreição garante a herança para a nossa vida. 1 Pedro 3, 4, 5 diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada dos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada. A cruz, ela só não nos trouxe salvação. Jesus vencer a morte não nos tornou só salvos. Sabe o que nós ganhamos? Nós ganhamos um pai, nós ganhamos uma família. E a Bíblia diz que Jesus abriu mão de ser o filho unigênico, único filho, para ser o primogênito de muitos irmãos. Nós precisamos de uma revelação disso. A revelação que através de Jesus nós temos uma herança, que não foi por merecimento. Jesus conquistou essa herança para a gente, e agora todas as bênçãos que estão celestiais em Cristo Jesus foi liberada sobre a família. Há bênçãos espirituais sobre a nossa vida, há bênçãos, sabe, liberadas através da cruz de Jesus para nós. Jesus conquistou na cruz o direito seu, entregue pelo poder da ressurreição, Ele conseguiu o nosso direito. Nós somos herdeiros, meus irmãos, herdeiros de um reino, herdeiros das bênçãos de Deus, herdeiros do favor de Deus, herdeiros. Bata no peito e diz assim, ó: eu sou herdeiro, eu sou abençoado, eu sou filho. Sabe, nós devemos ter consciência disso. Nós não somos órfãos, nós não estamos perdidos no mundo, nós não estamos vagueando sem ninguém nos cuidar, sem ninguém nos guardar, não. Nós temos uma família, nós temos um rei sobre os nossos lugares, e o nosso Deus, o nosso Pai, meus irmãos, Ele é poderoso, Ele é poderoso. A ressurreição de Cristo garante a esperança para você. Estamos lendo bastante a Bíblia hoje, mas é para você entender. 1 Pedro 1,3 diz assim: conforme a grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,21 diz assim: por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aonde que está a tua esperança? A tua esperança está em Deus? Ou será que a tua esperança está nessa terra, nesse mundo? Está nas pessoas, está nos ídolos? Onde está a tua esperança? A Bíblia diz que se a nossa esperança estiver só o que é terreno, só o que é passageiro, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Existe algo eterno preparado para os filhos, meus irmãos. O Senhor está nos aguardando. A Bíblia diz em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor está preparando um lugar eterno para nós. Existe uma eternidade, um lugar que nada mais vai nos separar. Apocalipse diz que naqueles dias Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá tristeza e nem mais dor. A nossa esperança está em Jesus. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. A esperança em Jesus. Você crê em Jesus, meus irmãos? Vocês esperam em Jesus?
vocês aguardam a presença de Jesus. Essa eternidade, os nossos olhos têm que estar fintados nisso daí. Nós não podemos mais andar distraídos. Nós não podemos mais andar com dois corações. Nós não podemos mais andar distantes. Isso já não é mais para a gente, meus irmãos. Ele é o nosso pastor. Ele nos leva a pastos verdes, às águas tranquilas. É tolice nossa buscar em outros lugares só o que Jesus pode nos dar. E nós estamos batendo cabeça, batendo em portas erradas, enquanto a porta que Deus tem para a gente já está aberta. Nós estamos pedindo em tantos lugares, enquanto aquilo que nós precisamos já foi conquistado na cruz, já foi nos dado, nós já somos abençoados, já existe uma herança sobre as nossas vidas. Nós já somos privilegiados e agraciados por Jesus. A ressurreição de Cristo, ela transforma a sua vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo Jesus, olha só, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você tem fé, se você crê, se você acredita, se você confia, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo para você. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. O poder da ressurreição de Jesus, sabe, te trouxe vida. Isaías 43:19, olha o que diz para você que é nova criatura, você que é nova pessoa, você que crê na ressurreição de Jesus, você que tem fé em Deus. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não perceberam? O Senhor está fazendo algo novo para as novas criaturas, para as novas pessoas, para os filhos. Existe algo novo de Deus sobre as nossas vidas. O seu passado não foi o melhor, existem coisas melhores para você. Você ainda não viveu o melhor que Deus tem para você. Você ainda não viveu a herança que Cristo separou para você nessa terra. Sabe, Ele nos trouxe um espírito de alegria, de felicidade. Sabe, nós fomos tão agraciados, meus irmãos, tão abençoados. Sabe, a nossa fé precisa nos encher, mas alguns às vezes não reconhecem, estão sempre andando tristes, cabisbaixos. Meu irmão, você é filho do Rei. Você é filho de Deus. 1 Pedro 1,21, por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou entre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão diante de Deus. Eu já falei esse versículo. O poder da ressurreição, ele está disponível. Essa nova vida, ela está disponível. Nós não somos meras criaturas, nós somos filhos. A Bíblia diz: a todos aqueles que creem no nome de Jesus, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. Filhos de Deus. E nós precisamos entender, quando nós resistirmos, quando o nosso coração não se dobra a isso tudo, meu irmão, o nosso coração, ele já nasceu em rebeldia, e a rebeldia do nosso coração por esse Deus com D minúsculo, que segue o entendimento, não se volta, sabe? Existem pessoas que lutam contra Deus, existem pessoas que querem resistir ao Espírito Santo, que querem resistir à presença, que querem resistir ao chamado. Meu irmão, é dia de se entregar verdadeiramente a Ele. É dia de voltar às boas obras, de voltar às boas práticas. É dia de alinhar o coração, de alinhar os pés. A Bíblia diz: lembra-se de onde tu caiu e levanta-te.
Você é filho, meu irmão. Romanos 8:24, quem espera por aquilo que está vendo, mas esperamos o que ainda não vemos, aguardando pacientemente. Lucas 19:10 diz assim: pois Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos, agora nós fomos encontrados. Nós estávamos distantes, agora nós estamos perto. João 1:12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Será que Jesus está vindo para você e você não está recebendo essa mensagem no seu coração? A Bíblia diz: eis que estou à porta do coração e bato. Aquele que ouve a minha voz e abre o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está dizendo? Ele bate, ele dá a voz, mas a escolha de abrir o coração é minha e sua. Mas quando nós abrimos o coração, ele entra e faz morada nas nossas vidas. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É esse Jesus que nós estamos falando hoje, meu irmão. Um Jesus cheio de misericórdia, um Jesus cheio de amor. E quando eu estava orando e buscando essa palavra, o Senhor estava me dizendo: existem pessoas que acham que se converteram, mas ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Ainda não foram impactadas. O Senhor não nos chamou para uma religião, meus irmãos. Ele nos chamou para uma verdade íntima de andar com Ele. E não é por força, e não é pela insistência, é pelo poder do Espírito Santo. É ser amigo de Deus, é só esse o convite, é ser amigo de Jesus. O convite é deixar Ele nos guiar, nos direcionar, é parar de ter o coração obstinado, de entender que nós não fomos criados para individualidade, nós fomos criados para o relacionamento com Ele. Vocês estão entendendo? O pecado que nos fez isso, o pecado que tirou os nossos olhos dEle, o pecado que afastou o nosso coração dEle, o pecado que nos distanciou dEle, mas nós somos livres agora. O pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. O Filho nos libertou. Jesus nos libertou das garras do inferno, da escravidão, e agora nos fez filhos livres para andar eternamente com Ele. E existe uma novidade de vida para a gente nessa noite. Existe uma compreensão que precisa ser liberada sobre o nosso coração. Quero convidar o pessoal do louvor a subir aqui. Existe uma liberdade no nosso coração. Nós precisamos entender o que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Vocês estão entendendo? Essa construção do plano de salvação. Porque a gente nasce, e a gente não nasce no meio desse contexto já perdidos. Todos carecem de Deus, meus irmãos. Todos precisam de um Salvador. E Jesus, Ele está de braços abertos para nos receber. Ele está de braços abertos para atrair o nosso coração em amor. Quero que você fique de pé. Eu quantas vezes já me perguntei isso: Jesus, bem que tu podia arrancar isso de mim e me obrigar a fazer o que tu quer. Jesus não obriga ninguém, meu irmão.
Ele nos fez livres para escolhermos Ele ou não. Você é livre, meu irmão. Você é livre para decidir o caminho que você quer, o Deus que você quer. Mas eu não sei, talvez em quantas portas você bateu, eu não sei quantas oportunidades você já teve de ter um encontro real com Deus, com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que essa é mais uma noite que Ele está te chamando. Que essa é mais uma noite que Ele está te chamando para a comunhão. Ele está te chamando para a intimidade. Ele está te chamando para ouvir a voz dEle e Ele te revelar os segredos. E a única coisa que vai nos prender a essa relação com Deus é o amor. Feche seus olhos aí. Coloque a mão no seu coração. Ele está batendo no seu coração. A Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo. Tem coração duro e distante que está entristecendo Deus. Você acha que Deus não chora? Deus chora. Deus não se alegra com o perdido, porque Ele não te criou para isso. Deus não se alegra com o distante, porque Ele te chamou para um relacionamento íntimo, meu irmão. É dia de você entregar toda a sua vida, todo o seu coração, se entregar verdadeiramente, se comprometer com Ele, deixar o amor dEle fluir na sua vida. Oh Espírito Santo, hoje é noite de salvação, hoje é noite de transformação de famílias, hoje é noite de corações voltarem a Ele. Nada nos separa do amor de Deus. Permaneça com seus olhos fechados. Espírito Santo, Jesus tem um convite para você nessa noite. E o convite é para você voltar para casa, filho. O convite é para você voltar para a intimidade, é você voltar para a relação. Não é um convite para uma religião, para uma igreja. É um convite para andar com Jesus. E hoje, como um ato de fé, os olhos do Senhor estão atentos nesse lugar. Como um passo de fé, se você quer entregar sua vida a esse Salvador, levante suas mãos para o céu. Apenas se entregue a esse amor. Se você quer entregar a sua vida a Ele, e nós vamos orar juntos. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego os meus caminhos. Me cobre com Teu sangue, perdoa os meus pecados e me faz uma nova criatura. Me faz uma nova criatura. Se entrega, se entrega, se entrega. Hoje nessa noite é noite de salvação. Noite de salvação. Aplauda Jesus. Aleluia. Ó morte, onde está a tua vitória? O Rei ressuscitou. Amém, meus irmãos. Nós estamos encerrando. Eu quero declarar sobre a tua vida uma boa semana. Que os anjos do Senhor te guarde, te ilumine, te guie. Que onde você coloque a sua mão prospere. Onde você coloque o seu pé tome posse. Que você ande como um filho do rei, sabe? De cabeça erguida, cheio de coragem, de ousadia e cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te dê sabedoria e abençoe o teu lar e a tua família. Estamos encerrados. Deus abençoe.